Eu sou Paulo Juraci Carvalho Neto e esse é o trabalho intitulado A Confiança do Crédito, Relações e Práticas Creditícias no Maranhão Colonial, uma pesquisa que se realiza entre 1785 e 1822, como parte da pesquisa de mestrado na Universidade de Brasília, UNB, na linha de pesquisa História Social e suas múltiplas formas. Essa pesquisa ela é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA, e orientada pelo professor Dr. Jonas Pegoraro. O objetivo dessa pesquisa é estudar as relações e as práticas creditícias em São Luís, aqui no Maranhão, e na Ribeira do Itapecuru, que é uma das principais áreas que nós temos de desenvolvimento econômico no século XVIII aqui, no nosso estado. Por que nós escolhemos esses dois espaços? São Luís é a principal cidade do Maranhão, sendo ainda hoje a capital, e mais que isso, além de ser a principal cidade do estado, nós temos também a área mais populosa e onde passam mais pessoas, não apenas habitantes. Sobre a Ribeira do Itapecuru, a historiografia maranhense vem já discutindo desde o século XIX informações importantes sobre essa região, como por exemplo o Raimundo Gaioso, que chega a afirmar que essa, que é uma área muito extensa, ela foi tão importante que chegou a ser responsável por cerca de 2/3 da produção do algodão e arroz do Maranhão durante o século XVIII. Ao mesmo tempo em que a expansão habitacional, digamos dessa forma, né, a quantidade de pessoas que habitam a região, ela vai mudando com o passar do tempo. A gente dá conta de uma população estimada em 74 pessoas lá no início do século XVIII e mais de 34 mil no XIX já, né? Sendo que no final do século XVIII, aí nos últimos 25 anos, a população era estimada em aproximadamente 12 mil habitantes. Isso é um dado que vem sendo trazido pelos historiadores maranhenses, sobretudo pesquisas como Jerônimo de Viveiros, que se debruçou sobre um compêndio de, de informações sobre o comércio do Maranhão de um modo geral. Um dos principais responsáveis pela expansão econômica dessa região foi o Lourenço Belfort e a sua parentela, que era comandada por ele, mas que era formada por outras famílias também aqui do Maranhão, sobretudo a partir da fazenda Quelru, que foi uma das principais fazendas de produção algodoeira. Bem, o que isso tudo tem a ver com as relações das práticas de crédito no Maranhão? Isso é muito simples. Quanto mais existe produção, quanto mais pessoas envolvidas com a produção, quanto mais agentes envolvidos com produção, com o mercado, com o desenvolvimento econômico de uma determinada região, mais provavelmente nós teremos o desenvolvimento de práticas de crédito. Crédito que nós entendemos na nossa pesquisa não como um aspecto lateral da economia colonial, mas como um item que era fundamental nesse sistema, que não contava com uma forte circulação de moedas, de acordo com alguns historiadores, em que pessoas como Caio Prado Júnior, um dos principais nomes da historiografia clássica brasileira, apontam que no caso do Maranhão, por exemplo, nem mesmo moedas circulavam, que moeda em forma de papel mesmo. As trocas eram feitas com rolos de tecido, com outros produtos. Interessante que o Roberto Simonsen, ele traz algumas informações para a gente também a respeito dessas práticas, em que ele mostra, em que ele afirma, melhor dizendo, que no interior das cidades, no interior das capitanias, o mais comum realmente era que as pessoas trocassem itens
no seu dia a dia para pagar no futuro. E aí são os mais diversos elementos que ele aponta como possíveis para pagamento e também como possíveis para a contratação de alguma coisa. Nesse sentido, vale a pena informar o que nós entendemos por crédito. Crédito não é simplesmente um empréstimo feito entre uma pessoa e outra, entre uma instituição e uma pessoa. Crédito é, na realidade, uma cessão de confiança entre as pessoas e as organizações, voltado para implemento na produção. E aí pode ser a produção algodoeira, a risocultura, pode ser um investimento no seu comércio, um investimento pessoal que exista. Mas nós não entendemos o crédito sendo cedido como um empréstimo de dinheiro para que a pessoa faça o que quer. Nós delimitamos isso na nossa pesquisa, em que crédito vai ser um dinheiro, um valor, uma confiança para pagamento futuro, desde que aquilo seja investido no seu meio de produção. Isso porque, como já falei anteriormente, consideramos que o crédito é sim essa relação de confiança entre as partes, não apenas uma relação monetária. A relação monetária, em alguns momentos, ela fica em segundo plano até, porque para ter acesso ao crédito você precisava ter a confiança daquela pessoa. Por isso, muitos negócios eram realizados entre famílias. Por isso, muitos negócios eram realizados entre pessoas que se conheciam de mais tempo. Isso a gente consegue perceber através da documentação que nós utilizamos. Nas nossas pesquisas, nós encontramos sempre expressões como confiança, verdade, escassez de moeda, financiamento, penúria monetária, tudo isso atrelado à palavra crédito. Isso nos mais diversos materiais de historiografia, seja historiografia brasileira, seja historiografia latino-americana, de acordo com alguns materiais já consultados. E de onde nós retiramos as nossas informações? Nós trabalhamos com inventários, principalmente, mas também com testamentos. E interessante, até o momento nós conseguimos analisar apenas 15 documentos, são documentos bem extensos, esses inventários e testamentos, entre 1785 e 1800, em que eles trazem relações de dívidas sendo elencadas na documentação pós-mortem do indivíduo. E lá as dívidas elas são classificadas de diversas formas. Tem negócios de venda e compra de terras e escravos, vendas de itens diversos, e um item que chama a atenção é a dívida por obrigação, que é um item que aparece diversas vezes e que não é mostrado como com outra palavra que o complemente. Por exemplo, uma obrigação religiosa, uma obrigação assumida em vida, nada. Normalmente vem apenas a dívida por obrigação. Por que escolhemos inventários? Porque são documentos que nos mostram informações que são importantes e que podem nos ajudar a caracterizar as pessoas que estão ali sendo analisadas e as relações que elas traçam. Porque na documentação inventarial nós vamos encontrar parentesco entre as pessoas, a relação social que essas pessoas poderiam ter, por exemplo, uma pessoa que contraía uma dívida ou que cedia um crédito a uma pessoa que pertencesse às forças militares ou algum funcionário régio que estivesse nessa região. Isso está sempre posto ali no documento. Por isso, por nos ajudar nessa caracterização, é que esse documento ele vai ser extremamente útil. A nossa pesquisa ela não trata apenas de uma questão de gênero. Nos interessa relações de crédito que aconteciam das mais diversas maneiras entre instituições e homens, instituições e mulheres, mulheres e homens, mulheres e mulheres, homens e homens, não importa.
queremos entender essas relações de crédito. Aí eu vou trazer para vocês agora dois exemplos. O primeiro é do Alexandre Ferreira Cruz, que no seu inventário tem mais de um conto de réis apresentado em dívidas ativas e passivas, tá? E são relações de dívidas, né, que envolvem pessoas da mesma família. São apontados dados em que ele devia os seus filhos por compra e venda de gado e terra, e que seus filhos também são apontados como devedores de compra de algo direto com o seu pai. Algumas outras informações nesse material chamam a atenção, como, por exemplo, a dívida com a senhora Jerônima, a quem o Alexandre Ferreira devia mais de 190 mil réis. No inventário, vem a expressão devia a pretos, mas, mesmo vindo no plural, somente a Jerônima é elencada como quem cede essa dívida. Tá? E aqui a gente traz um aspecto interessante, que são os negócios de família. Esse exemplo que a gente traz, ele é muito importante porque ele mostra uma micro-relação creditícia que pode acontecer por diversas maneiras. Seja simplesmente porque essas pessoas queriam proteger o seu patrimônio, ou simplesmente porque essas pessoas não tinham acesso a crédito devido por outras famílias, ou por outras pessoas, ou por instituições. O motivo nós ainda não conseguimos alcançar, mas é uma possibilidade que nós trazemos, são essas relações de crédito intrafamiliares. Um outro exemplo é o da Brígida Luiza, que traz um novo tipo de crédito, que não é mais o crédito, chamemos assim, rural, que não é um crédito que é voltado para a produção na terra, a produção algodoeira ou a risocultura, mas sim dívidas elencadas dela com empréstimo de dinheiro, ela contraindo empréstimo de dinheiro com comerciantes da cidade, e itens que foram vendidos a ela fiado, né, na confiança de que ela pagaria. Itens que são comuns a pessoas que trabalham com costura, como panos, a exemplo de Bertânia, chita, linho, fita, chapéus, de um modo geral. E o que chama a atenção, acima disso tudo, é a quantidade. São pelo menos 3 comerciantes diferentes que apresentam essas relações de dívidas. Ou seja, mostram que ela tinha acesso a um crédito maior dentro da cidade em vários pontos diferentes. E que não havia, talvez, tanta comunicação entre as pessoas que cediam crédito. Porque se tinha dívida em um local e ela tinha acesso a crédito em outro, a gente não pode afirmar nesse momento que ela era boa pagadora, porque ela tinha dívida nos 2 locais, só que nesse caso tinha dívida até em 3 locais, e dívidas ainda abertas. Será se realmente ela era uma boa pagadora a ponto de ter crédito sendo cedido por 3 credores diferentes? São conjecturas ainda, a gente não consegue fechar nada nesse momento. Já chegando às considerações, o que nos chama a atenção é a facilidade de conseguir bens e dinheiro, empréstimos, né? Que era algo muito comum entre as pessoas que citamos aí como exemplo e que se repetem em outros casos também. Nós não podemos inferir que uma pessoa ela possuía um crédito apenas na cidade de São Luís, ela poderia ter acesso a crédito em outras praças, mas ainda não conseguimos alcançar isso porque nós temos uma relação de dívidas com a Companhia de Comércio, mas a Companhia de Comércio foi extinta em 1777, dentro do nosso período de estudo, mas o que nos interessa é o que vem depois disso. O que é o nosso próximo passo? É continuar buscando informações que nos façam entender as relações e as práticas pessoais que guiam as formas, as práticas e as relações de crédito no Maranhão.